Pessoal, muita paz a todos. É uma satisfação muito especial estar aqui com vocês. Agradeço pelas palavras de carinho, de incentivo, e os amigos que convidaram. Realmente uma alegria muito grande poder estar aqui com todos, conhecer a instituição. Eu trago um abraço lá da nossa casa, conhecendo o Espírito da Luz e Verdade, lá de Campo Grande, na zona oeste do Rio, que é a instituição que eu frequento, que eu participo. E é sempre uma alegria muito especial poder visitar outras instituições, confraternizar, como hoje, que é um dia de confraternização. Realmente é uma alegria muito grande. Então nós trazemos esse abraço, agradecendo a oportunidade. E essa obra que a nossa irmã citou, intitulada Jesus e Você, ela foi publicada, nós publicamos há pouco mais de um ano e estamos divulgando pelo Movimento Espírita, cuja renda é destinada às obras da nossa instituição lá em Campo Grande, que por sinal está em obras mesmo, né? Quando a gente fala em prol das obras, é uma coisa muito geral, mas lá está em obra efetivamente. Então, realmente é um trabalho que tem ajudado também nesse processo. Então nós vamos refletir a respeito dessa questão, Jesus e Você, e da influência do Evangelho de Jesus em nossa vida, que nós sabemos que é o fundamental nas nossas existências. Quando nós falamos a respeito de Jesus, nós estamos falando a respeito do ser que já pisou na Terra, que mais influenciou a história da humanidade. Porque há pessoas que passam pela humanidade que têm uma influência muitas vezes no campo religioso, no campo filosófico, no campo científico, no campo político. E Jesus foi uma das poucas criaturas, talvez a única, cuja mensagem teve uma abordagem que influenciou todos os campos do pensamento humano. Se nós olharmos todos os acontecimentos que aconteceram na humanidade de Jesus para cá, nos últimos 2000 anos, todos eles, pelo menos aqueles de maior realce, tiveram a influência do cristianismo. Sejam os acontecimentos de natureza política, sejam os acontecimentos de natureza religiosa, sejam as transformações a nível de filosofia ou de ciência, todos os grandes fatos que influenciaram concretamente na transformação da humanidade tiveram a influência do pensamento de Jesus, tiveram a influência do cristianismo. Não é à toa que a mensagem de Jesus é a mais importante em todos os pontos de vista que nós venhamos a considerar, e também não é por acaso que Jesus é o ser humano mais seguido e mais estudado que a nossa humanidade possui. Não existe nenhum outro ser que tenha passado pela Terra que seja tão estudado, motivo de tanta análise, tanta pesquisa, tanta busca quanto a sua pessoa. Tantos livros escritos a respeito. Ele é o ser que mais concentra essa gama de informações, essa busca e essa necessidade que a humanidade possui de ter essa âncora que dê consolo, que dê conforto, que dê orientação. E Jesus é o ser no qual a humanidade cada vez mais encontra esse respaldo. E quando dizemos cada vez mais, nós vemos que cada vez mais em todos os pontos. Primeiro, por ele atender às nossas necessidades. E segundo, porque a humanidade nunca teve tantas necessidades como tem nos dias atuais. Essa necessidade de paz, essa necessidade de harmonia, essa necessidade de felicidade verdadeira que nós encontramos no Evangelho de nosso Senhor e que a humanidade hoje busca de forma desenfreada e muitas vezes busca de forma equivocada, por isso mesmo não encontrando a felicidade tão almejada, exatamente porque a busca não está sendo feita nos trilhos corretos, pelo menos via de regra. Obviamente, claro que já demos passos muito importantes no nosso processo evolutivo, mas nós percebemos concretamente que a humanidade precisa reiniciar, ou pelo menos refazer, o seu processo de espiritualização. E o Espiritismo tem essa missão com a humanidade, que é nos espiritualizar, nos tornar menos materiais e nos tornar mais espirituais. O ser humano, ele é um ser essencialmente espiritual. Nós não somos seres materiais que temos uma pequena realidade extrafísica. Nós somos seres espirituais que temos uma realidade momentaneamente material para o aprendizado. Mas essencialmente nós somos seres espirituais. Só que a humanidade, pelo menos uma parte dela, se esqueceu um pouco desse processo
e acabou se vinculando excessivamente ao lado material. E exatamente por essa razão é que nós contemplamos esses descalabros que hoje infelizmente infestam a nossa sociedade, as guerras, os crimes, a corrupção, os vícios. No mundo inteiro nós vemos, independente da nação, independente da região, claro que há sempre uma concentração aqui ou ali maior de determinada intempérie, mas em todos os recantos do mundo nós vemos essas problemáticas que ressaltam e cuja razão é exatamente a não compreensão do Evangelho de Jesus e a falta da vivência dele. A vivência do Evangelho de nosso Senhor é o primeiro passo para a transformação da humanidade. O afastamento dele responde dessa compreensão, esse afastamento responde pelas problemáticas que nós estamos vivenciando. Então, todos os problemas pelos quais a humanidade atravessa têm inúmeras causas sociais, emocionais, físicas, inúmeras causas. No entanto, a principal delas está na falta desse amadurecimento espiritual. Então, tudo mais pode nos auxiliar e deve nos auxiliar as conquistas da ciência, as oportunidades que a sociedade nos dá, de trabalho, de progresso, tudo isso é muito importante, mas se não vier acompanhado de um desejo sincero de transformação, dessa consciência verdadeira, da dedicação ao bem do próximo, aonde o amor ao próximo que o Senhor colocou como essencial para as nossas vidas, se isso não vier como uma filosofia de vida, os nossos problemas jamais irão se solucionar, porque tudo mais é um auxílio, mas o auxílio verdadeiro virá quando a humanidade tiver essa consciência real. Então precisamos iniciar, todos nós, e a humanidade já iniciou esse processo, obviamente, cada vez mais nós vemos essa preocupação do ser humano perceber que nós somos seres essencialmente espirituais e que Jesus, como nosso Senhor, traz aquela mensagem, como o Espiritismo nos diz, ele na condição de modelo e guia da humanidade, como está na questão 625 do Livro dos Espíritos, que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para nos servir de guia e de modelo. Então, tendo Jesus como guia e modelo, que o Espiritismo nos traz, e na condição de espíritas cristãos, que o verdadeiro espírita, como diz Allan Kardec, é o espírita cristão, nós já temos essa consciência, ou pelo menos a temos um pouco mais amadurecida do que outros companheiros que ainda não conheceram essa mensagem e que estão mergulhados muitas vezes no materialismo ou no ateísmo, na negação de toda e qualquer crença, e ainda não despertaram para esse outro lado mais espiritualizado que a existência nos pede. Claro que também nós vemos nos meios religiosos pessoas que infelizmente agem como se não tivessem crença. Em todas as religiões nós vemos que infelizmente existem naturalmente personalidades que, apesar de ter uma crença, acabam não dando o verdadeiro exemplo que aquela crença nos pede. Mas, via de regra, nós, os religiosos, de uma forma geral, temos uma noção maior das responsabilidades da vida, dos objetivos da existência. Então é nosso dever levar essa consciência para as pessoas. É essa proposta que, singelamente, a gente analisou nessa obra que a nossa irmã citou, Jesus e Você, que tem 30 capítulos e 200 páginas aproximadamente, onde elencamos uma série de reflexões relativas à atualidade, diversas questões relativas à atualidade, família, religião, vícios, droga, trabalho, uma série de questões de atualidade relacionadas a passagens do Evangelho de Jesus e como que em todo e qualquer problema que a humanidade atravesse, Jesus é a resposta. Então tivemos essa oportunidade de inserir nessa obra essa reflexão e partindo de princípios muito simples. E um ponto da vida do Cristo que muito me chama a atenção e acaba passando despercebido numa leitura muito superficial da sua biografia, mas que é muito interessante de refletirmos, são 3 aspectos, 3 pontos da vida do Mestre e que caem verdadeiramente como um grande ensinamento para os momentos atuais, daquele que foi o maior exemplo que a humanidade já encontrou. O primeiro ponto da vida dele é perceber que Jesus nunca tocou em uma moeda de dinheiro sequer.
Isso passa um pouco despercebido na sua biografia, até porque não são muitos os biógrafos que estudam esse ponto, mas os melhores estudiosos da vida de Cristo demonstram que ele nunca tocou em uma moeda sequer. A única passagem na qual o dinheiro se aproximou do mestre foi naquela famosa passagem do dai a César do que é de César, quando algumas pessoas do povo chegaram até ele e disseram: Senhor, é correto pagar o tributo a César? Porque ninguém gostava de pagar os impostos, mais ou menos como acontece hoje com a gente. Então as pessoas, obviamente, povo nenhum simpatiza com isso, e perguntaram para ele: Senhor, é correto pagar o tributo a César? E Jesus, se dissesse que sim, estaria a favor dos desmandos da época. Se dissesse que não deveria, estaria naturalmente indo contra as leis vigentes. Ele então olhou e lançou uma mensagem que trouxe à tona uma reflexão e perguntou: apresentai-me uma das moedas que são pagas como tributo a César. E então lhe apresentaram, e ele disse: de quem é a imagem, a efígie que está gravada na moeda? De César, disseram eles. Então, dai a César aquilo que é de César, e a Deus aquilo que é de Deus. Mas ele não tocou na moeda, apenas lhe apresentaram. Um outro ponto da vida de Jesus que muito nos chama atenção também é o fato de ele nunca ter ocupado qualquer tipo de cargo de destaque ou qualquer tipo de posição social que lhe desse grandes influências. Se nós olharmos a época dele, naturalmente o poder político oprimia muito a população. E, obviamente, que aqueles que estavam no cargo de poder tinham uma influência sobre a sociedade, como acontece nos dias de hoje, onde o poder político dá uma condição de influência e uma condição social que naturalmente dá à pessoa certos confortos de vida e também influência sobre as massas que facilitam alguns processos. E, no entanto, ele, que foi o mais importante que a humanidade já viu, nunca teve qualquer tipo de influência dessa natureza. E o terceiro ponto que muito nos chama a atenção também é o fato do mestre nunca ter deixado nada por escrito para a humanidade. Não existe em toda a história da cristandade uma página sequer, uma frase que tenha sido escrita de próprio punho por Jesus. Tudo que ele legou à humanidade, ele falou e fez, mas não se preocupou em escrever, em deixar registrado para o futuro. Ele pronunciou as suas palavras, dava os seus ensinamentos e agia fazendo o bem àqueles que estavam à sua frente. Essa era a sua filosofia, essa era a sua proposta. Só tem um momento na tradição dos evangelhos que diz que Jesus foi visto a escrever, onde ele escreveu na areia, mas na areia a natureza não guarda. Foi na famosa passagem da mulher adúltera, quando queriam apedrejar a mulher que havia cometido adultério. Alguns homens se aproximaram e então atiraram a mulher na frente de Jesus e queriam apedrejá-la e disseram: Senhor, esta mulher foi pega em adultério, a lei manda que a apedrejemos, mas o Senhor manda que perdoemos. Ficamos contigo ou ficamos com a lei? Era sempre uma tentativa de apanhar Jesus em uma contradição, alguma contradição possível que fosse. E então disseram: ficamos contigo ou ficamos com a lei? E Jesus não respondeu nenhuma coisa nem outra, porque nós não somos obrigados a responder aquilo que as pessoas querem ouvir. Nós temos que responder aquilo que é o essencial para o aprendizado das pessoas, o que é muito diferente. Há pessoas que fazem uma pergunta já querendo ouvir determinada resposta. Nós não temos que responder o que as pessoas querem ouvir, mas o que as pessoas precisam ouvir. E então Jesus olhou para ele e não disse nem que perdoasse, nem que apedrejasse. Olhou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecados, que atire a primeira pedra. Porque ela havia cometido um pecado, o adultério. Então aqueles que tivessem pecado, que atirem a primeira pedra. Porque se ela cometeu um pecado e merecia ser apedrejada, todos os outros tinham pecados também. E diz a história que quando Jesus pronunciou essa frase, quem estivesse em pecado atire a primeira pedra, que ele se abaixou e começou a escrever na areia, que ele tomou de um graveto que estava no chão e começou a escrever. Só que ele começou a escrever exatamente aqueles que são os pecados humanos: inveja, orgulho, egoísmo, traição, roubo, uma série de pecados que ele começou a escrever na areia. E Amélia Rodrigues relata esse fato com muita sabedoria. Ele foi escrevendo, e os homens que iriam apedrejá-la, que estavam ali, quando viram que Jesus se pôs a escrever, se aproximaram
para ver o que o mestre escrevia. E cada um que se aproximava, Jesus, que sabia naturalmente o que se passava no coração de cada um, porque ele conhece a intimidade do nosso ser, diz Amélia Rodrigues que cada um que chegava perto e olhava, que o Senhor escrevia aquilo que a pessoa era. Então, se era um ladrão, ninguém sabia, mas Jesus sabia. Então, quando ele se aproximou, Jesus escrevia ladrão, roubo, coisas do tipo, e a pessoa olhava e se identificava, e via que também era um pecador, e então saía envergonhado. Conforme ele foi escrevendo, cada um que olhava se retirava, de repente todos se foram. E Jesus levantou a cabeça, olhou para a mulher e disse: onde estão aqueles que te acusavam? Ela disse: todos se foram, Senhor. Então vai também tu, e não tornes a pecar, para que não te suceda nada pior. E ela se foi. É uma das passagens mais belas de Jesus em contato com a população. Mas foi o único momento em que ele foi visto a escrever. Mas deixar registrado para a posteridade, a escrita propriamente, ele não o fez. Mais tarde, os apóstolos registraram por escrito aquilo que eles ouviram. Foi onde nasceram os evangelhos, principalmente os evangelhos chamados sinóticos, que são os evangelhos bíblicos de Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos principais que constam no Novo Testamento, que foram escritos mais tarde, vários anos após a morte de Jesus, aonde eles escreveram suas lembranças, suas memórias, relataram, e aí ficaram constituídos os evangelhos. Mas Jesus, de próprio punho, não existe nada escrito dele. Por que trazemos essa lembrança e essa reflexão? Que Jesus nunca tocou em dinheiro, nunca teve nenhum cargo de poder, de influência social e nunca deixou nada por escrito para a humanidade. Trazemos essa reflexão porque hoje buscam-se de forma desenfreada coisas que não trazem a nossa felicidade, mas se busca como se trouxessem. Então, por exemplo, Jesus nunca tocou em uma moeda sequer. Isso significa o quê? Que o dinheiro não seja uma coisa boa? Evidente que não. Claro que os recursos financeiros são importantes. Os recursos financeiros promovem o progresso da humanidade. Então é óbvio que o dinheiro tem sua importância. Mas Jesus assim o fez para demonstrar que nós não necessitamos tanto como acreditamos necessitar. E que isso não é motivo para tantas desavenças como infelizmente existe na humanidade, onde as pessoas promovem guerras e matam-se umas às outras por conta de bens materiais. Então ele viveu da forma mais desprendida possível. O ser humano mais importante da humanidade foi o mais desprendido de todos. E hoje, infelizmente, prega-se o quê? Que para a pessoa ser importante é aquela que mais tem, ou que mais possui, ou que mais se projeta. Como aquele que foi, na lembrança nossa dos cristãos, o mais importante foi exatamente na contramão. Foi aquele mais desprendido, o mais simples, o que menos teve. Esse foi o mais importante. Mas hoje, infelizmente, prega-se o contrário, que para a pessoa ser importante, ela tem que ter mais, tem que possuir mais, tem que se impor cada vez mais, quando em verdade o caminho é exatamente o inverso. É procurarmos através do desprendimento e da simplicidade, não que os valores não sejam importantes, é evidente que são. Quantas pessoas que têm muitas posses, têm muito poder a nível político, a nível material, e são pessoas que fazem um bem enorme para a sociedade. Quantos e quantos? Maravilha! Apenas estamos dizendo que os princípios têm que estar acima das questões materiais. A pessoa pode ter muitos recursos, não há nenhum problema, desde que os princípios estejam acima, porque os princípios se sobrepondo aos recursos fará com que você utilize seus recursos de forma correta, através do progresso, através da caridade, através do bem que se faz. Quando se inverte e se colocam os bens materiais em primeiro lugar acima dos princípios cristãos, aí começam os problemas, porque se atropelam os princípios na busca de coisas materiais que sozinhas não trazem a felicidade de ninguém. Então nós precisamos unir essa necessidade material com esse lado espiritual que é o mais importante e que foi o exemplo maior que Jesus deixou quando disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nas suas passagens, nós vamos ver nos diálogos que ele travava com as pessoas, no seu contato com o mundo, nós vamos ver como que, mesmo incompreendido, mesmo não entendido pela humanidade, naquela época a humanidade não entendeu
porquê de Jesus vir à Terra. Tanto que se nós olharmos a história do povo hebreu, e óbvio que não há tempo de relatar com detalhes, mas que veio da escravidão do Egito, liderados por Moisés, e depois de séculos de escravidão eles chegaram na Terra Prometida, na Terra Santa, e então ali eles imaginavam que aquele Salvador, que havia sido anunciado desde Moisés, 1500 anos antes, e que veio anunciando desde Moisés, passando por todos os profetas, até aquele momento, quando nasceu o Salvador, que o Salvador iria elevar aquele povo, que era o povo hebreu, ou o povo judeu, que é a mesma coisa, iria elevar aquele povo à glória material. Era o pensamento de muitos, já que os nossos antepassados foram escravizados, agora nós vamos nos sobrepor aos demais povos. O Salvador será o nosso rei para fazer com que o nosso povo venha sobrepor aos demais. E no entanto, quando viram que Jesus era pobre e simples, que preferia a companhia dos mais humildes, dos mais necessitados, que não tinha recursos, que não tinha poder, que não tinha nada, então muitos acharam que não era ele, obviamente, o Messias tão esperado. E até hoje, muitos ainda há no Oriente que aguardam a vinda do Messias, acreditando que Jesus não foi o Messias tão esperado. Só que ele foi o Messias que nós esperamos. Veio à Terra, já retornou na presença do Consolador, quando o Espiritismo veio à Terra no século XIX, que simbolizou o retorno de Jesus à Terra e nos deu esse exemplo de luz. Então, recordar a presença de Jesus é recordar essa sabedoria. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz: Deus quis que a luz valasse as trevas, e esse dia foi o nascimento de Cristo. É de uma beleza incrível quando o Evangelho segundo o Espiritismo narra, nas palavras de Fenelon, o nascimento de Jesus foi a luz varando as trevas. O nascimento de Cristo representou a presença de Deus na Terra. Então é de uma beleza ímpar, e quando nós olhamos esses ensinamentos, nós percebemos como que é o que a humanidade verdadeiramente precisa. Por isso que o Espiritismo é uma doutrina cristã, porque Allan Kardec, quando começou os trabalhos da doutrina espírita, ele se preocupou em estipular, em estruturar a doutrina como uma proposta filosófica, científica, mas ele não sabia se o Espiritismo seria considerado também uma religião no princípio da sua obra, porque a religião era muito conhecida pelos dogmas, pelos rituais, pelas hierarquias, por aquilo que sempre caracterizou. Mas como as religiões do passado sempre foram caracterizadas por esses rituais e por essas hierarquias, e o Espiritismo não tinha nada disso, não tinha cultos, rituais, sacerdócio, nada. Então será que o Espiritismo deveria ser uma religião? Mas com o progresso dos estudos espíritas, ele percebeu que sim, que o Espiritismo é uma religião, mas não é uma religião como outra qualquer, porque se as religiões tradicionalmente têm hierarquias, cultos e rituais, o Espiritismo não terá esses cultos e rituais, mas ele é uma religião porque os seus ensinamentos científicos e filosóficos conduzem a uma proposta religiosa. Porque se o Espiritismo parasse no pensamento científico, ele seria uma ciência como outra qualquer. Mas toda a pesquisa científica e filosófica caminhava para os princípios religiosos, para a crença em Deus, para a imortalidade da alma, para a reencarnação, para o amor ao próximo de uma forma geral. Os espíritos mesmo falavam sobre isso. Então ele percebeu que o Espiritismo é uma filosofia de consequências religiosas. Então, obviamente, o Espiritismo é também uma religião. E aí ele teve a preocupação, após publicar o Livro dos Espíritos e após publicar o Livro dos Médiuns, ele teve a preocupação de publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele analisava a mensagem de Jesus em consonância com os ensinamentos dos Espíritos. E o Evangelho segundo o Espiritismo representou o lado religioso da nossa doutrina, e outro ponto, representou o retorno de Jesus à face da terra. E porque ele pega as passagens do Evangelho e ilumina essas passagens com os ensinamentos dos Espíritos, projetando luz em passagens que antes não eram tão conhecidas, mas que agora com os ensinamentos dos Espíritos passariam a ser. Então o Evangelho segundo o Espiritismo representou essa grandeza da presença de Jesus na Terra e do fortalecimento do aspecto religioso, que é inegável na nossa doutrina. Isso então demonstra como que o trabalho dos Espíritos caminha nesse ponto,
Tanto que nós tivemos o lado científico e filosófico do Espiritismo muito estudado e muito pesquisado no século XIX e no princípio do século XX. Mas hoje os espíritos têm a preocupação mais no campo moral, porque o lado científico já foi comprovado, o alicerce já está feito, os princípios filosóficos também. Hoje o que nós precisamos na humanidade é uma melhoria da moralidade, é um fortalecimento desses princípios morais, educacionais, espirituais, que é o que vai mudar diretamente o nosso comportamento para melhor. Essa transformação é que é a grande missão do Espiritismo, ao que Allan Kardec havia chamado, que seria o 6º período que o Espiritismo atravessaria, que era o da renovação social, que segundo ele o Espiritismo passaria por 6 etapas, que era o período da curiosidade, o período da filosofia, vários períodos, e o 6º e último é o da renovação social, que é o que nós estamos vivendo agora, quando a doutrina penetraria as massas, e ao penetrar as massas seria mais bem compreendido e transformaria as pessoas. Então, essa transformação é essencial, essa mudança. Nos capítulos dessa obra, nós procuramos fazer, como disse no início, singelamente, mas várias reflexões nesse contexto para ver como que são atuais as passagens de Jesus e como solucionam as nossas problemáticas. Como solucionam inúmeras das nossas problemáticas que nós não temos. A ciência moderna hoje, ela trabalha com esses pensamentos religiosos, pelo menos a linha mais espiritualista, que cresce cada vez mais. Os médicos não trabalham com remédio pura e simplesmente. Os remédios também, é óbvio que são importantes, mas trabalham com esse lado emocional, o bem que se faz ao próximo, a oração. São valores que beneficiam até mesmo a nossa saúde física. Já fizeram pesquisas, há um capítulo que abordamos a questão da oração, já fizeram pesquisas demonstrando como que a oração faz bem para a saúde. Pegaram aparelhos de eletroencefalograma de alta precisão e pegaram várias pessoas e pediram a alguns para ter pensamentos negativos, pensamentos de raiva, pensamentos de rancor, outros para pensar em coisas da natureza, outros para ficar em oração. Na mesma pesquisa pegaram religiosos, pastores, padres, pessoas vinculadas à religião de uma forma geral, para ficarem orando, e em todos fizeram o mesmo exame. E naqueles que são religiosos, isso foi feito em Harvard há 10, 15 anos atrás, super atual. Naqueles que eram religiosos, se detectaram pontos de luz no cérebro. E naqueles outros que pensavam coisas negativas, se detectaram pontos negros. E nos religiosos, esses pontos de luz, eles se irradiavam para o restante do corpo, proporcionando disposição, saúde, bem-estar. Pesquisas científicas. Estatísticas já demonstraram que aquelas pessoas que são bem-humoradas, que são mais felizes, são mais saudáveis. E tudo isso está dentro da mesma proposta. Aquilo que o mestre nos falou há 2000 anos atrás, a ciência está comprovando hoje. O que é muito bom, naturalmente, mas que nós, os religiosos, já temos uma compreensão até prévia. A ciência vem fortalecer aquilo que nós já sabemos. Quantas e quantas refletimos também sobre família, sobre trabalho e outras questões da atualidade nessa obra, e procurando trazer sempre essas reflexões. Por exemplo, algumas estatísticas americanas já comprovaram que as pessoas que fazem o bem, que são mais bem-humoradas, que são mais felizes, são menos propensas a doenças, até doenças graves como o câncer, por exemplo. Aquelas pessoas que são mais raivosas, que cultivam ressentimento, que são autoritárias, que cultivam mágoas, são mais propensas a doenças, porque esse lado emocional influencia diretamente na nossa saúde. O câncer, por exemplo, que é uma das doenças do momento, mais grave do momento, ele tem 3 causas que são principais. 3 causas que são principais. A primeira delas é intoxicação, enfim, pelos vícios, pela má alimentação, por uma série de coisas. A outra é por questões físicas que a ciência muitas vezes até desconhece, por questões hormonais, que são um pouco mais complicadas. E uma outra que é fundamental e que muitas vezes passa despercebido na ciência tradicional, que é o aspecto emocional. É não saber perdoar, não saber lidar com os problemas. Por exemplo, o câncer de mama, que é o mais comum nas mulheres, já fizeram pesquisas
A maioria, mais de 80% das mulheres que têm um câncer de mama, se você retroagir 5 anos para trás, alguma coisa de grave aconteceu que mais tarde foi ocasionar o problema. A maioria, pode ter exceções, mas a maioria esmagadora das mulheres que tiveram câncer de mama, ou dos homens, por exemplo, câncer de próstata, que é o mais comum do homem, se você retroagir 5 anos atrás, alguma coisa grave aconteceu. No caso do câncer de mama, por exemplo, a mulher muitas vezes separou do marido, ou morreu o filho. No caso do homem, a mesma coisa, às vezes morre o filho, tem uma separação, alguma coisa que influencia muito e a pessoa não conseguiu digerir e então aquilo ficou. E por ficar tão firme, naturalmente perturba e vai gerar essas problemáticas. Inúmeros casos, e as estatísticas são claras, são várias, não é uma nem duas, inúmeras, para ver como que o pensamento influencia no corpo, como que influencia enormemente. E como que se corrige isso? Através desses princípios. Então não adianta apenas usar o tratamento convencional. O tratamento convencional é fundamental. Se não usarmos o tratamento religioso, o perdão, a caridade e tudo mais que a religião nos dá, os passes, obviamente que a cura não será completa. Porque se eu tenho um câncer e vou fazer uma quimioterapia, mas se o que ocasionou meu câncer foi a mágoa, não adianta só a quimioterapia se eu não corrigir a minha mágoa. Eu tenho que perdoar aquilo que me prejudicou. Eu tenho que eliminar o meu ressentimento. Eu tenho que voltar a ser feliz, tenho que me libertar do meu passado. Então não adianta usar apenas o remédio de fora se a causa do problema permanece. Ora, como dizia Kardec, todo efeito provém de uma causa. E se Deus é justo, justa há de ser essa causa. Para corrigirmos os efeitos, temos que eliminar a causa. Então a humanidade será cada vez mais feliz no momento em que perdoar, no momento em que se libertar. Quantas vezes vemos pessoas que falam coisas do tipo: eu nunca vou perdoar meu pai pelo que ele me fez. Aí você pergunta: cadê seu pai? Morreu há 20 anos. Nós ouvimos essas coisas. Morreu há 15 anos. Seja o que for que ele tenha feito, o fato de você não perdoar só prejudica uma pessoa, você. Seu pai já morreu, e mesmo que ele estivesse vivo, ele errou, ele tem o direito de errar. Todos nós temos o direito de errar. Quando a gente perdoa, estamos fazendo bem para a gente, não é para os outros não, é para nós mesmos. Porque se a pessoa não perdoa, ela permanece presa ao passado. Se eu não perdoo o meu pai pelo que ele me fez, tudo que dá errado na minha vida eu vou colocar a culpa nele. Então eu não consigo estudar, eu não consigo trabalhar, eu não consigo organizar a minha família, e tudo que acontecer de fracasso, eu vou colocar a culpa no meu passado, na minha criação, nos males que meus pais me fizeram. E minha vida não anda, não se desenvolve, não produz. No momento em que eu perdoo, no momento em que eu entendo que Deus me dá aquilo que é bom para mim, e que se eu tive uma família difícil, alguma coisa, algum sentido aquilo teve, coisas boas eu posso tirar dali. No momento em que eu entendo isso e eu perdoo aqueles que me fizeram mal no passado, eu estou zerando esse processo e a vida começa de novo. E cada dia é uma vida nova. Então não interessa o que aconteceu de hoje para trás, importa o que eu posso produzir de agora para frente. Isso é o que vai importar mais. É a nossa produtividade. Então nós temos que resgatar isso, a simplicidade, temos que resgatar esse amor ao próximo, essa pureza, esses valores simples. Esses valores simples, quando nós olhamos grandes personalidades da humanidade, e fazemos essa abordagem também na obra, quando olhamos grandes personalidades da história, um São Francisco de Assis, por exemplo, ou um Chico Xavier, eles não eram grandiosos apenas porque ficaram famosos ou porque influenciaram multidões, ou uma Irmã Dulce, não eram famosos por essas grandes influências, não eram grandes somente por isso também, pelo bem que fizeram, mas também eram grandiosos na sua simplicidade. Eles perdoavam, eles eram humildes, eram simples, eram pessoas simples, conversavam com as plantas, conviviam com a natureza, conversavam com os animais. Essa simplicidade que é a nossa origem, que infelizmente se perdeu um pouco. Outro dia eu fiz um comentário sobre essa importância da natureza e falei de São Francisco, que conversava com os animais, que brincava com as plantas. Aí teve um jovem na nossa casa que falou: tio Eduardo, o senhor acha isso saudável? Eu falei: eu acho, não tenho certeza. Ele falou: pois se eu vejo uma pessoa conversando com uma planta, eu vou achar que ela está meio tantã. Aí eu falei para ele: pode até ser, mas eu vou te dar uma dica. Quando você olhar uma pessoa que conversa com a natureza,
saudável ela é que é. Tantã somos nós que não fazemos isso. Nunca se esqueça disso, porque essa é a nossa essência. Então quem não faz é que é maluco. Quem faz não é maluco não. Quem faz está fazendo o que a natureza pede, é o que Deus nos criou para isso. Quem não faz é quem vai ficar meio maluco. E aí nós vemos hoje quantos transtornos emocionais vivemos. Nunca tivemos tanto problema de ansiedade, de depressão, de desânimo, de desgosto pela vida. Quantos e quantos? Medo. O medo que toma conta das pessoas, a depressão que nos assalta a todos, a ansiedade, o desânimo, a falta de alegria de viver, que assalta tantas e tantas pessoas. Grande parte é por causa disso. E as pessoas tomando cada vez mais remédios e remédios. Ok, os remédios ajudam, mas sozinhos não solucionam os problemas. Se não houver esse fortalecimento emocional do perdão, que liberta as mágoas, da caridade, que impulsiona para o ideal. Então temos que trabalhar com isso. Resultado prático, uma pesquisa recente demonstrou que nos próximos 10 anos, metade da humanidade vai desenvolver algum tipo de transtorno emocional, ou ansiedade, ou depressão, ou coisas congêneres. Metade da humanidade nos próximos 10 anos. O que significam bilhões de pessoas. E nós temos hoje aproximadamente 7 bilhões de pessoas na humanidade, mais de 3 bilhões vão desenvolver transtornos nos próximos anos. Metade da humanidade. Metade da humanidade, na prática, significa que a cada 2 pessoas, uma terá. A cada 2 pessoas, uma terá algum tipo de transtorno. Agora olha para o companheiro que está do lado. Pode olhar, ou vai ser ele ou vai ser você. Ou vai ser ele ou vai ser você. Porque se a cada 2 uma, quando eu ouvi falar isso, eu estava em casa e olhei para minha esposa. Não sei para quem que eu estou torcendo para ter não, mas não vi que tem ninguém do meu lado agora. Mas eu olhei para você. Olhou? Se bem que não tem ninguém do meu lado também não é vantagem, só sobra eu, né? Mas quem que vai ter o problema? Se tiver alguém ainda tem a chance de ser o outro, mas se está sozinho. Mas então, resgatar isso, nós precisamos resgatar esses valores, essa simplicidade, resgatar isso, e isso é que vai corrigir as nossas problemáticas. Nós vimos os problemas emocionais e Jesus nos recomenda a ação do bem. Ora, o que é mais curador, o que é mais terapêutico do que a ação do bem? Quando a pessoa tem algum problema, eu já conversei com muitas pessoas com problemas emocionais, até porque eu tenho casos na família também, na nossa casa, no atendimento fraterno, sempre aparecem pessoas com problemas emocionais, depressão e tudo mais, e eu sempre digo, vá ao médico, se ele receitar o remédio, tome o remédio, ok, mas não acredite que só remédio vale a pena. Tenha projetos, uma das melhores coisas é ter projetos de vida. O que você pretende para a sua vida? O que você quer fazer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano? Qual o seu planejamento? Porque a pior coisa é a pessoa ter um problema de saúde, uma depressão, um câncer, seja qual for, a pessoa tem um problema de saúde e perde a perspectiva. E os médicos muitas vezes não ajudam. O médico às vezes diz, você tem só 6 meses de vida. Só falta dizer, vai morrer mesmo, então... O que é isso? É o contrário, você tem que estimular a pessoa à vida. Então a pessoa está com câncer, está com... Seja qual for o problema, a pessoa está com... Ok, vamos tratar, e o que você planeja? Qual o seu próximo projeto? Quer fazer uma viagem? Vai fazer um trabalho? Vai escrever um livro? Vai começar um estudo? Vai fazer uma faculdade? Não interessa qual é a idade. Não interessa a idade da pessoa, se é jovem, se é idoso, não importa. Vai fazer uma faculdade? Vai fazer um passeio? Vai se organizar para o casamento da sua filha? Qual a roupa que você vai usar no casamento no ano que vem? Projeta. Projetar para o futuro. A vida vai sempre tendo significado. Então a nossa vida... Nunca mais eu esqueci essa frase quando eu ouvi. Uma pessoa começa a morrer, não é quando ela está ficando idosa, está ficando velha, está perto, não é. Uma pessoa começa a morrer quando as suas recordações são maiores que os seus sonhos de futuro. Nunca nos esqueçamos disso.
Eu nunca esqueci essa frase, quando eu ouvi pela primeira vez há alguns anos de um psicólogo. Uma pessoa começa a morrer, não é quando está doente ou quando está idosa, é quando as suas recordações são maiores que os seus sonhos. É quando a pessoa fica só lembrando do que já fez. Eu era assim, eu fiz tal coisa, e a pessoa fica sempre presa ao passado. Não permitamos que as recordações sejam maiores que nossos sonhos. O que nós já fizemos é bom lembrar de vez em quando, mas acima de tudo pensar no que nós podemos ainda fazer. Então, o que eu planejo fazer? O que eu quero fazer para daqui a 6 meses, para daqui a 1 ano? Qual é o meu planejamento? Nós temos que ter projetos. As pessoas muitas vezes vão envelhecendo, ou até na juventude mesmo, e parece que a vida vai perdendo sentido. O que tinha que fazer já fez, queria muito conquistar alguma coisa, quando conquista, aquilo perde o sentido. Não é que perdeu, é que você já conquistou, é hora de conquistar outras coisas. Não podemos parar na nossa conquista. Às vezes as pessoas dizem, eu queria tanto fazer uma faculdade, agora eu já fiz, parece que não tem o mesmo valor. Tem valor, é que você já conquistou. O seu sonho naturalmente se realizou, você tem que colocar outros. Coloque novos projetos, novas ideias. Quando nós fazemos isso, a vida vai adquirindo outro colorido, outro significado, e tudo vai se realizando. Nossos problemas vão se resolvendo. Nós vamos convivendo melhor, nós vamos nos tornando mais saudáveis, mais alegres, mais felizes. Recentemente nós tivemos aconteceu o casamento real lá na Inglaterra, todos acompanharam, e aí um amigo meu do trabalho falou assim, isso que é vida, eles não tem problema nenhum. Eu falei, você que pensa, pode não ter problema financeiro, né? Aquela história de que você ficará com ele na riqueza e na pobreza, isso aí com eles não vale, é na riqueza e pronto. Agora, outros problemas eles têm, e às vezes mais até do que nós, inclusive problemas familiares. Começa antes do casamento, os conflitos que estava havendo na família, não sei se vocês viram, que não estavam aceitando porque o rapaz se apaixonou por uma moça que era americana, não era britânica, ela era de Los Angeles. E então ele queria casar e casou, naturalmente, com a moça, mas ela não era da Inglaterra. Começam os conflitos aí. Quem diz que não há problemas? Todos temos problemas. A moça era de Los Angeles, a família implicou. Agora você vê, abrindo um parênteses, implicar porque a esposa era de Los Angeles. A minha esposa é de Sepitiba. Eu falei com ela. Eu olhei para a Fabiola, Leandro, eu falei, amor, você é de Sepitiba, eu nunca deixei de amar por causa disso. Não, minha família aceitou ela numa boa, não teve problema nenhum também, não teve na televisão, nenhum jornalista falou nada. A outra moça de Los Angeles, ainda bem que ela não veio, né, porque senão, ficou trabalhando, tadinha, está trabalhando hoje, não pôde vir. Se bem que ela pode estar vendo em casa, né, a internet agora entrega a gente, mas enfim. Então, mas problemas há em todo lugar, e muitas vezes acreditamos que problemas somos nós que temos, sempre pensamos que a vida do outro é mais fácil que a nossa, ou que o trabalho do outro é mais fácil que o meu. Todos têm suas debilidades, todos têm suas dificuldades, cada um sabe as dores e as alegrias que possui, e o bom da vida é exatamente isso, porque ninguém passa pela vida sem problemas. E Jesus é tão maravilhoso que ele não precisava passar pelas dores da terra, mas passou, exatamente para nos demonstrar isso, que todos passamos pela terra e temos dificuldades. E os problemas, eles não são para nos desanimar, são para nos estimular. O que eu posso tirar de bom da dificuldade que eu estou atravessando? Quais as lições que eu posso tirar daí? Esse é que é o ponto. Não é ver as dificuldades e desanimar com elas. Temos que projetar, olhar para frente. A psicologia moderna ensina que um dos maiores problemas da atualidade é a baixa autoestima. É um dos maiores problemas. A autoestima baixa conduz à melancolia, conduz ao desânimo, conduz à depressão, conduz a uma série de coisas. O primeiro passo para uma pessoa levantar a autoestima, paz, meus amigos, seja qual for a condição, a situação, o primeiro passo é caminhar de cabeça erguida. Eu digo sempre isso quando eu vou atender a algum companheiro lá no Luz e Verdade que tem problemas emocionais, como depressão ou outros similares. A primeira coisa que eu noto, a pessoa já anda cabisbaixa, a pessoa já senta desanimada. E quando nós caminhamos de cabeça erguida e olhamos para o horizonte, só isso já traz um benefício.
porque energeticamente nós fomos feitos para andar de forma correta. É bom para a saúde física, é bom para a saúde emocional. E nós olhamos para o horizonte, não olhamos para baixo. Do ponto de vista médico, até os hormônios trabalham melhor quando nós andamos dessa forma. Os nossos hormônios, como a testosterona, por exemplo, que é responsável pelo dinamismo da vida. A testosterona não é um remédio, não é um hormônio apenas sexual, não. É um hormônio que dá alegria de viver, que dá entusiasmo, que dá energia, que dá ânimo, que dá ambição para produzir. Quando nós mantemos uma postura, cuidamos da alimentação e temos uma postura correta, os hormônios trabalham melhor, a emoção trabalha melhor, você tem mais alegria de viver. E vemos as pessoas andarem cabisbaixas, olhando para baixo. Não tem remédio que resolva se o lado emocional não for corrigido. E o lado emocional se corrige quando nós entendemos a mensagem de Jesus. Então, ter essa opção, ter projetos de vida, projetos que beneficiem a sociedade, que pensem nas pessoas, que nos preocuparmos com o amor ao próximo. Quando colocamos o próximo em primeiro lugar, as coisas vão dando certo, as coisas vão acontecendo. Um conhecido meu outro dia, ele foi abrir um comércio e começou a abrir uma loja, um trabalho para ele, e me pediu algumas dicas e tal, para conversar um pouco, até porque eu trabalho no comércio também, e dentre muitas coisas, mas a primeira que eu disse a ele: nunca coloque o dinheiro em primeiro lugar. Pense primeiro com esse comércio, o que você pode fazer de bom pelas pessoas. Qual o bom serviço que você vai prestar para aqueles que batem a sua porta? No que você vai ajudar as pessoas a solucionar os problemas delas? Como que as pessoas vão sair mais felizes do seu balcão? O que você pode fazer de bom? Esse é o primeiro pensamento. E aí o dinheiro vai vir naturalmente, com a consequência do seu pensamento. Se colocar o dinheiro em primeiro lugar, acontece o que nós vivemos hoje: a ambição, a ganância, as pessoas enganando umas às outras, porque o dinheiro está em primeiro lugar. Quando o dinheiro está em primeiro lugar, vale tudo. Quando você coloca o bem das pessoas em primeiro lugar, o dinheiro vem como consequência, porque Deus ajuda quem trabalha. Então pense primeiro no bem que você pode fazer para as pessoas. Isso é o principal, o bom serviço prestado. O mais vai vir como consequência. Então, quando nós colocamos o bem do próximo em primeiro lugar, tudo dá certo. A nossa vida emocional, a nossa vida religiosa, a nossa vida financeira, a nossa vida familiar. Quando colocamos Jesus em primeiro plano, o nosso pensamento é do amor ao próximo. E quando colocamos o amor ao próximo em ação, tudo vai prosperando, tudo vai acontecendo. E os problemas, quando surgirem, mais facilmente nós superamos os problemas. E então a vida vai se tornando mais rica, mais dinâmica, mais prazerosa. Porque Jesus é isso, é alegria, é realização. A doutrina espírita é isso. Não é sofrimento ou preocupação, não é medo ou receio de qualquer coisa, é atividade, é produtividade, é alegria de viver, é bom ânimo, é o desejo sincero de construir, de trabalhar, de fazer, de ter sonhos, de ter projetos, de ter ideias, de planejar as coisas e realizá-las. Quantas coisas podem ser feitas? A criatividade é infinita e nós temos que colocar em ação esses dons que Deus nos deu. Aí, passando a amar o próximo, vamos amar mais a nós mesmos, e aí vamos nos cuidar mais, vamos encontrar mais prazer em servir aos outros e a nos servir, e a vida vai se tornando cada vez mais bela, cada vez mais prazerosa, cada vez mais prazerosa de se viver, de construir, de realizar. Quando colocamos Jesus em primeiro lugar, tudo isso se desenha e nós nos tornamos verdadeiramente discípulos do Senhor. Como disse Allan Kardec, o verdadeiro espírita é tocado no coração, pelo que inabalável se lhe torna a fé. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. E essas más inclinações domadas e o esforço para ser cada vez melhor nos leva a produzir pelo bem da humanidade, porque fora da caridade não há salvação. E Deus, que quis que a luz varasse as trevas, enviou a presença de nosso Senhor, para que nós víssemos a luz varando as trevas. E esse dia foi o nascimento de Cristo, e nunca mais a humanidade foi a mesma. Desde aquele dia, todos os dias se tornaram Natal. Desde aquele dia, todos os nossos dias se tornaram mais belos, as nossas esperanças, as nossas alegrias, a nossa certeza de um mundo melhor, a nossa confiança no futuro. Tudo isso nos leva a essa transformação pessoal que consequentemente resultará na transformação da humanidade. E poderemos dizer, como os cristãos do passado: glória a Deus nas alturas,
boa vontade para com os homens e paz na terra. Ave Cristo, aqueles que te amam, te homenageiam e te saúdam no limiar da nossa imortalidade. Eu agradeço a todos pelo carinho, pela atenção, um beijo no coração e fiquemos com Deus. Queremos agradecer ao nosso amigo Eduardo